Olá pessoal, hoje eu vou falar sobre a sexualidade relacionada ao planeta Marte nos signos. Como é que essa energia marciana se apresenta sexualmente em cada signo? É isso que a gente vai ver logo após a vinheta. Se você tem Marte no signo de Áries, você provavelmente tem muita energia sexual. Tem muitos desejos e muitas vontades também. Quando você olha para uma coisa e você quer aquilo, você geralmente toma atitude, toma iniciativa para conquistar aquilo que você quer. Geralmente as pessoas que têm Marte no signo de Áries têm uma facilidade muito grande de acender o seu fogo interno, mas também podem saciar o seu desejo ou alcançar o ápice muito rápido também. Muitas vezes quando esse Marte se encontra em desequilíbrio no signo de Áries, pode ser que as pessoas se tornem muito individualistas no ato sexual quando se envolve com as pessoas. Podem acabar pensando só nelas mesmas e olhar apenas para o seu prazer pessoal e não para o parceiro ou parceira. Esse Marte geralmente faz a pessoa ficar com o corpo muito quente e algumas vezes, dependendo, faz com que a pessoa tenha uma necessidade de se afastar da outra para poder esfriar um pouco o seu corpo também. As pessoas com esse Marte em Áries geralmente tomam atitude, correm atrás do que querem, se olham para uma pessoa e têm vontade de conhecer ou se relacionar com aquela pessoa, geralmente tem coragem de chegar, já consegue abordar, já consegue se aproximar e estão ali com a cara e a coragem prontos para receber um sim ou um não, mas geralmente tem muita coragem para tomar iniciativa. Agora, para as pessoas que têm Marte no signo de Touro, essas pessoas com Marte no signo de Touro geralmente são pessoas extremamente fogosas. Então, vocês com Marte em Touro são fogosos, são extremamente carinhosos e precisam, de certa forma, sentir o corpo do outro. Geralmente, Marte em Touro faz com que a pessoa tenha uma ação de tocar, de acariciar, de penetrar sim no universo da outra pessoa, mas de forma carinhosa, de forma fogosa. Esse Marte em Touro faz com que as pessoas busquem de alguma forma os prazeres físicos, como um toque, uma massagem, às vezes tocar em pontos específicos, geralmente tem uma sensibilidade muito grande na cabeça ou pescoço, mas precisam do toque, precisam da massagem, precisam daquela troca antes realmente de chegar ao ato sexual em si, a penetração em si. Antes precisam de carícia, precisam sentir, precisam ser estimulados, têm essa necessidade de serem estimuladas e também de estimular o próximo. Geralmente, Marte em Touro, ele pensa nos dois e ele também sente prazer em ver o prazer do outro. Geralmente é assim que acontece. Então, quando a pessoa percebe que o parceiro ou a parceira está tendo prazer, isso de certa forma excita ele. Ela gosta de ver isso, né? A pessoa que tem Marte em Touro. O importante na hora da relação para as pessoas que têm Marte em Touro são as preliminares. Isso é o mais importante. E para ela é importante ver também o parceiro de alguma forma sentindo prazer. Agora, para as pessoas que têm Marte no signo de Gêmeos, esse Marte dá para as pessoas, em termos sexuais, uma desenvoltura muito grande com o corpo. Vocês precisam de alguma forma movimentar o corpo, utilizar a mão, utilizar muito a mão, precisam também de uma dinâmica na hora da relação sexual. O importante é vocês entenderem que esse Marte dá para vocês uma certa necessidade de se envolver com pessoas inteligentes ou pessoas que pelo menos falem sobre aquele momento. Se relacionar com pessoas muito caladas, muito quietinhas, que não emitem um barulho sequer na hora da relação sexual, ou que depois da transa não conversa, não fala sobre o que aconteceu ali, ou não ri da situação, ou que leva aquele momento muito a sério, geralmente não dá muito certo. Pessoas com Marte em Gêmeos precisa da troca, precisa de receber do outro um feedback como, e aí, tá bom? É uma relação onde palavras, sons precisam ser emitidos, onde a conversa precisa acontecer antes e depois também do ato sexual. Esse Marte em Gêmeos também dá para a pessoa uma atração por pessoas bem articuladas, pessoas que sabem se comunicar. Então, geralmente nos grupos, elas percebem aquelas pessoas que se comunicam, que são inteligentes, e é por essas pessoas que geralmente esse Marte em Gêmeos atrai. O interessante é que esse Marte em Gêmeos também dá para a pessoa uma boa dinâmica também na sua relação sexual, ou seja, ela se renova muito facilmente, ela está pronta para um segundo round, para um terceiro round muito rapidamente. Essa energia sexual de Marte em Gêmeos torna a pessoa bastante mutável também na hora da relação.
Então ela pode estar ali super cansada, com uma cara de quem não quer mais, dá 5 minutos, ela tá ali com uma vontade enorme novamente de fazer um segundo round, tá? Então é mais ou menos nesse sentido. E geralmente elas renovam a energia de forma muito fácil, como se fossem adolescentes ali se relacionando, né? Então sempre prontos para mais uma. Agora, as pessoas que têm Marte no signo de Câncer, geralmente essas pessoas, elas têm uma necessidade de se relacionar com pessoas que elas têm muita intimidade. É difícil pessoas com Marte em Câncer se relacionar com desconhecidos ou pessoas que elas não têm muito afinidade. Geralmente se relacionam ou transam com pessoas que gostam, com pessoas que conhecem, com pessoas que se sentem à vontade, com pessoas que a tratam bem, com pessoas que cuidam delas. Marte em Câncer dá para a pessoa também uma necessidade muito grande de acariciar e de cuidar de alguma forma, de perceber o outro e quase colocar no colo a pessoa com quem ela está se relacionando. Mas ela também tem uma necessidade de ser colocada no colo e de ouvir de alguma forma que aquela relação não está sendo uma relação simplesmente por ser, está tendo um envolvimento ali mais profundo com aquela pessoa, né? Que os desejos estão vindo ali porque a pessoa realmente gosta dela. E da mesma forma a pessoa se relaciona com quem ela realmente gosta, com quem ela tem um envolvimento emocional muito intenso. Esse Marte em Câncer faz com que as pessoas quase se percam dentro delas quando estão se relacionando. Quando elas estão à vontade ali na hora de se relacionar sexualmente com alguém, se elas estão se sentindo bem ali, elas geralmente não querem que aquele momento acabe. Então aquele momento se torna longo, se torna um momento demorado, porque tem muita conversa pelo olhar, tem muita intuição e tem muita imaginação também. Pode ser que as pessoas com Marte em Câncer venham a ter uma relação com uma pessoa, mas elas podem estar ali com aquela pessoa, mas também está criando uma outra situação, imaginando uma outra coisa para poder ter um estímulo ainda maior sexual. Pode ser que utilizem muito a sua imaginação na hora da transa, principalmente se a relação ali não tiver muito carinho, se não tiver um pouquinho de fantasia, um pouquinho de historinha, aí a pessoa vai buscar isso nela mesma viajando. Então é bem comum também pessoas que têm Marte em Câncer de viajar, ir embora, e ela tá ali se envolvendo com aquela pessoa, né, tá atuando ali fisicamente, mas em termos de mente, de sentimentos, pode estar no passado, pode estar ali imaginando alguma história, pode estar ali, né, formulando uma coisa completamente fora daquela realidade. Isso pode acontecer também. Agora, para as pessoas que têm Marte no signo de Leão, essas pessoas têm um fogo incrível, porque adoram realmente ter relações sexuais, adoram envolver as pessoas, adoram conquistar, adoram ter essa sensação de que conquistou alguém, adoram fazer uma boa performance na cama. Geralmente precisam ser elogiadas, precisam ser notadas também pela sua performance, ou seja, uma pessoa com Marte em Leão que dá o seu melhor ali, a pessoa vira de lado e não diz nada, isso é o fim, porque é uma falta de reconhecimento por aquele esforço que a pessoa fez. As pessoas com Marte em Leão têm fogo o tempo inteiro, mais ainda do que as pessoas com Marte em Áries. Marte em Leão é um fogo mais fixo, então a pessoa deseja aquela intimidade o tempo inteiro. Geralmente são aquelas pessoas que estão no trabalho, já estão pensando ou planejando alguma coisa para a noite, ou bolando algum evento romântico para poder encantar a pessoa, né, com quem ela está se relacionando, namorado ou a namorada, ou marido ou a esposa, ou até mesmo o ficante. Marte em Leão dá para a pessoa também uma relação um pouco mais duradoura e muito intensa e com muito sentimento e com muita paixão. Geralmente são pessoas que olham no olho, que se relacionam, que estão presentes ali naquele momento, que precisam estar presentes e precisam notar a pessoa que está ali e ser notada por aquela pessoa. Nada de ficar vagando e imaginando outras coisas, não. A pessoa com Marte em Leão faz com que aquele momento seja bastante envolvente. E os protagonistas ali são elas, são aquelas pessoas que estão ali se relacionando. Geralmente, para as pessoas que têm Marte em Leão, o coração é o órgão que mais pulsa e que de alguma forma notam se a pessoa com a qual ela está se relacionando também está com o coração disparado. Porque isso, para as pessoas que têm Marte em Leão, é o indício de que estão em sintonia, de que existe ali realmente um envolvimento. As pessoas com Marte em Leão, elas precisam se envolver uma no universo da outra.
elas precisam se tornar uma energia só, uma olhando para a outra, uma admirando a outra, uma sentindo a outra, uma dando prazer para a outra. Então Marte em Leão é maravilhoso nesse sentido. Quando a pessoa se envolve, ela se envolve de corpo e alma ali. E geralmente a relação ela traz muita paixão, muita intensidade, muita vontade, muito querer ali. Relacionamentos frios e morno para Marte em Leão não dá certo. Agora, para as pessoas com Marte em Virgem, geralmente esse Marte traz para as pessoas um feeling que outros signos não têm. São pessoas que são extremamente observadoras, que conseguem perceber detalhes no seu parceiro ou na sua parceira e utiliza isso como uma peça-chave para o prazer. O interessante desse Marte em Virgem é que a pessoa ela sente uma necessidade de se sentir útil ali na hora que está se relacionando com a outra pessoa. Muitas vezes ela não pensa muito nela, ela pensa mais na outra pessoa. Ela está ali a serviço de alguma forma para outra pessoa, tentando de alguma forma proporcionar para outra pessoa o prazer. Mas antes disso, geralmente as pessoas com Marte em Virgem, elas experimentam em si mesmas. Então elas têm um autoconhecimento muito grande a respeito do corpo, a respeito dos pontos-chave, do ponto G, de como segurar, de como tocar, de como fazer, de como penetrar e tudo isso, né? Então geralmente elas já entram ali numa relação sabendo o que fazer. E quando fazem muito bem feito. O problema desse Marte é que esse Marte precisa ter um certo equilíbrio para que a pessoa também não fique muito noiada ou muito preocupada ou se cobre muito para fazer muito bem feito ou para, né, dar um prazer imensurável para outra pessoa. Porque se ela não relaxar e se ela não se permitir fazer parte daquele momento, tem que lembrar que é Marte, né? Se a pessoa não está ali presente, se ela está mais preocupada com detalhes e como tocar e como fazer, ela pode ficar completamente fora, outra pessoa sentir prazer, mas aquela relação se tornar um pouco fria. Mas esse Marte em Virgem, quando cria uma intimidade ali com seu parceiro, com a sua parceira ou com as pessoas com quem deseja se relacionar, minha nossa, vocês podem ter certeza que vai ser um momento incrível. E geralmente esse Marte em Virgem torna o ato sexual também como um momento terapêutico. Quando as pessoas com Marte em Virgem se relacionam, elas se sentem muito bem e deixam a outra pessoa geralmente muito bem também, como se ocorresse uma energia terapêutica. Esse Marte em Virgem também pode trazer para a pessoa um certo controle dos seus membros, né? Saber a hora realmente de ejacular, ou a mulher saber utilizar muito bem a sua musculatura vaginal e de alguma forma, né, conseguir retardar uma ejaculação ou coisas do tipo. E, geralmente as pessoas com Marte em Virgem têm um conhecimento muito grande do seu corpo e um controle desse corpo e sabem de alguma forma utilizar o seu corpo físico para proporcionar prazer e para receber também. Quando ela está bem com ela mesma, ela sabe receber muito bem prazer. Agora, as pessoas com Marte em Libra, geralmente esse Marte dá para as pessoas uma necessidade de se relacionar com pessoas com as quais elas sintam uma afinidade, como se fosse um encontro que encaixa, um encontro que tem harmonia. E essa harmonia ela tem que ser física, ela tem que ser estética, ela tem que ser mental, ela tem que ser também, muitas vezes, uma harmonia social, ou pessoas que sejam pelo menos muito parecidas naquilo que elas desejam e naquilo que elas buscam. A relação das pessoas com Marte em Libra é uma relação quase artística de alguma forma. Esse Marte em Libra dá para a pessoa uma necessidade de se identificar na outra pessoa. Então, para ela, o retorno do parceiro ou da parceira é importante. Muitas vezes as pessoas com Marte em Libra esquecem de si e focam no outro e acabam deixando o outro dar a tônica da relação e buscam de alguma forma sempre harmonizar e encontrar o equilíbrio dessa relação. Se a pessoa com a qual ela está se relacionando é muito intensa, ela vai ser intensa. Ela não vai criar um atrito ali. Se a pessoa é muito carinhosa, ela vai ser carinhosa também. Então ela tenta encontrar um equilíbrio, uma harmonia na relação. Mas para essas pessoas é muito importante manter um nível, é importante o respeito, é importante manter uma educação e geralmente elas valorizam muito as pessoas que estão ali. Esse Marte em Libra se preocupa muito com a beleza, isso é um fato. E também uma coisa que atrai muito esse Marte em Libra é o nível cultural da outra pessoa. Geralmente tem que estar pau a pau ali, né? Tem que ser uma coisa bem igual. A relação tem que ser muito agradável,
agradável, tem que trazer uma cordialidade, um respeito. As carícias precisam ser justas ali, né? Poxa, se eu tô dando, você também tem que dar. Me reconheça na relação. Se eu te reconheço, por favor, me note também. Se eu te dou carinho, me dê também. Então é aquilo que está sempre buscando, de certa forma, equilibrar a balança, tornar a coisa justa. O relacionamento se torna muito justo, muito correto. E geralmente Marte em Libra traz uma conotação bem romântica para o relacionamento, mas não é aquela coisa intensa, aquela coisa profunda, aquela paixão, não. É uma coisa bem equilibrada e bem controlada. Agora, as pessoas com Marte em Escorpião, esse Marte em Escorpião dá para as pessoas uma necessidade muito grande de explorar o universo do outro e de explorar o universo de forma escondida até, né? Que ela não seja percebida no que ela está tentando encontrar e descobrir sobre a outra pessoa. Ela quer encontrar os pontos que nem mesmo a pessoa sabe que tem. Ela quer trazer prazer para outra pessoa que ela nem imagina que tem. Esse Marte em Escorpião dá para a pessoa muito prazer, muito desejo, uma vontade interna muito grande de se relacionar, de penetrar no universo da outra pessoa. Geralmente as pessoas com Marte em Escorpião demoram muito para chegar nos finalmente, ou seja, demoram muito para gozar mesmo. É uma energia de água fixa, então geralmente quando ela começa a se envolver sexualmente ali, ela demora a sair daquele transe, ela demora a sair daquele estado de investigação do universo do outro. Porque esse Marte em Escorpião, ele quer fazer com que os dois encontrem o ápice juntos. Para esse Marte em Escorpião, o importante é realmente encontrar a tal da morte, que é quando a pessoa permite se perder de si mesma, de perder o controle de si mesma e se entrega completamente para aquele momento. Então é chamado de pequena morte. E é isso que Marte em Escorpião busca. Geralmente as pessoas com Marte em Escorpião têm um prazer maior quando envolve ali a parte inferior do corpo. Touro gosta muito do pescoço, cabeça, essas coisas. E Escorpião, que é o oposto complementar de Touro, gosta muito da cintura, do quadril, explora bastante os órgãos genitais e geralmente tem uma tara por bunda. Esse Marte em Escorpião dá para a pessoa também uma necessidade muito grande de poder e de domínio da outra pessoa. Então, sendo homem ou mulher, a pessoa se torna bastante dominante na relação. Geralmente são elas que dão o ritmo, são elas que controlam, que estão por cima ou que seguram por trás, ou seja, controlam a situação. E geralmente esse Marte em Escorpião faz com que as pessoas se envolvam com quem confiam. Elas não se envolvem ou não transam com qualquer pessoa por aí, a não ser que esse Marte esteja em desequilíbrio no mapa. Eu já falei sobre o desequilíbrio dos signos, então vou deixar no izinho aqui a playlist que eu falo sobre os defeitos de cada signo, tá bom? Com os desequilíbrios e o que pode acarretar quando essa energia se desequilibra. Tá aqui em cima para vocês. Agora, quando Marte cai no signo de Sagitário, geralmente esse Marte leva para as pessoas uma necessidade muito grande de buscar a sua alma gêmea, de buscar a pessoa ideal, de buscar a pessoa que venha com um propósito para ela, com um propósito às vezes espiritual, com um propósito às vezes, né, de vida, um propósito de aventura também, uma pessoa que esteja ali do lado dela e que seja muito parecida com ela também. Esse Marte em Sagitário também traz uma conotação muito intelectual. Geralmente as pessoas com Marte em Sagitário precisam se envolver ou se relacionar com pessoas inteligentes, pessoas que alcancem aquilo que ela está buscando, aquilo que ela está idealizando como um propósito de vida. Aquilo que ela acredita precisa ter uma afinidade. E geralmente a relação das pessoas que têm Marte em Sagitário é uma relação de muita conversa, de muita troca também. Precisam conversar, precisam trocar e filosofar. Então, antes é gostoso filosofar e conversar. Durante o envolvimento ali, precisa ter as preliminares, precisa ter aquela paixão, precisa ter um envolvimento verdadeiro. É interessante também ter aquela conotação mais aventureira também, né? De correr alguns riscos, de sair do cotidiano, de sair do comum, às vezes fazer coisas diferentes, tentar coisas diferentes, e depois um sentar de frente para o outro e conversar e filosofar e falar sobre aquele momento, como foi, o que achou, o que sentiu, por que acha, ou seja, é um momento realmente de muito envolvimento, de muita intensidade, de muita cumplicidade, de muito respeito também, e de alguma forma esse Marte em Sagitário faz com que a pessoa busque no outro o seu ideal. Esse Marte em Sagitário também
também dá para as pessoas uma capacidade muito grande de sair dali, né? De estar se relacionando com a pessoa, de estar se envolvendo com a pessoa, mas de tentar buscar algo sublime, algo que seja um pouco maior que ela, naquela relação. Então, às vezes, as pessoas com Marte em Sagitário não ficam ali, somente ali. Elas se envolvem de alguma forma com energias místicas, com energias espirituais, buscando de alguma forma se integrar àquele momento que ela está vivendo. Muitas vezes, para as pessoas com Marte em Sagitário, a relação não é tate a tate. Não é com a pessoa e ela. É com ela, a pessoa e mais uma coisa que vem de fora, divina, externa, que complementa aquela relação. E é de fato um complemento. Agora, para as pessoas com Marte em Capricórnio. Esse Marte em Capricórnio dá para a pessoa também uma necessidade muito grande de controle, de controlar a situação e o momento da sua relação ali. São pessoas de muita iniciativa e de muita vontade. Tem uma vontade muito grande, tem desejo muito grande. E geralmente quando surge o desejo, não pode deixar esse momento passar. Porque se passar, demora um pouco para que aquilo volte novamente para ela. Pessoas com Marte em Capricórnio transformam um momento de intimidade em um momento sistemático, ou seja, de alguma forma aquilo ali é planejado, aquilo ali é estruturado, para que aconteça como ela deseja, como ela quer. Lembrando que Marte se exalta em Capricórnio, então a necessidade de controlar aquela situação é muito grande. E, geralmente esse Marte dá para a pessoa também uma eficácia muito grande no ato. Quando faz muito bem feito. Mas esse Marte em Capricórnio impede um pouco o envolvimento emocional da pessoa, ou seja, ela tem ali o seu instinto, ela tem ali a sua ação, é um signo de energia cardial, então ela vai lá, ela se propõe aquilo, chega, faz muito bem feito, mas na hora que terminou, não vamos conversar sobre o assunto, vamos deixar como tá, não fica muito grudadinha, não fica muito grudadinho, e deixa aqui, deixa eu recuperar as minhas energias comigo mesmo, preciso me acalmar, eu preciso me recompor, né, e acabou. Então esse Marte em Capricórnio pode causar desentendimentos aí se ela se relaciona com uma pessoa muito sensível, com uma pessoa que tem a Marte em Escorpião, uma pessoa que tem a Marte em Câncer, uma pessoa que tem a Marte em Touro. Pode ser que, poxa, né, preciso daquele momento de carinho, preciso daquele momento de conforto, de carícias, e não tem. Mas esse Marte em Capricórnio dá um vigor e uma força e uma energia para a pessoa sexual muito grande também. Ela se torna um trator ali. Quando precisar, vai poder contar com aquela pessoa com Marte em Capricórnio. Quando Marte cai no signo de Aquário, geralmente esse Marte dá para as pessoas uma necessidade muito grande de se envolver com pessoas com as quais elas se sintam muito bem. Pessoas que geralmente elas sentem que já conhecem de longa data. Essa história de amor à primeira vista para Marte em Aquário não dá muito certo. É difícil isso acontecer. Geralmente as pessoas com Marte em Aquário se envolvem ou se interessam por pessoas ali do seu convívio diário, ou seja, pessoas que fazem parte de grupos que ela pertença, pessoas que ela fica ali observando e que ela sinta que tem uma afinidade muito grande e muito a ver com ela. Pessoas muito diferentes daquele ideal que ela tem, dos ideais aquarianos que ela tem ali, mesmo não tendo Sol, mas tem Marte ali, então esse envolvimento precisa de alguma forma ter afinidade de ideias, de propósitos, ou seja, pessoas que pensam como ela. Lembrando que Aquário também é um signo de ar. Então esse Marte cai numa energia de ar fixa. Geralmente elas buscam pessoas para se relacionar, que se tornem pessoas amigas, pessoas que elas podem contar e relações que sejam duradouras. Esse Marte em Aquário também faz com que a pessoa saia do momento presente, ou seja, por mais que ela esteja ali presente, ela de alguma forma está à frente do seu tempo, ela está tentando de alguma forma descobrir o que a outra pessoa deseja, o que a outra pessoa gosta, e muitas vezes a relação pode se tornar fria porque a pessoa não está ali presente, ela está longe, ela está com a cabeça em outro lugar. Esse Marte em Aquário traz uma certa dificuldade de envolvimento com pessoas muito emotivas. Geralmente esse Marte em Aquário adora se envolver com pessoas alegres, com pessoas que são independentes, donas de si, donas das suas próprias faculdades, pessoas que estejam para cima, pessoas que tenham garra, que tenham vontade de lutar por algum ideal. Então é esse tipo de pessoas que geralmente elas se atraem. E na hora de se relacionar intimamente com alguém, é importantíssimo para essas pessoas que elas se relacionem com pessoas mente aberta,
com pessoas que estejam abertas para conhecer coisas diferentes, para fazer coisas que elas nunca fizeram na vida, de olhar para algo e falar assim, nossa, vamos tentar isso, e a outra pessoa falar, vamos, né? A pessoa tem que estar aberta realmente para explorar coisas nunca antes exploradas. É importante também com esse Marte em Aquário que a pessoa sinta uma certa liberdade de se relacionar sem dedos, sem cuidados, e se sentir livre à vontade, e sentir que tem alguém ali do lado que ela pode contar, que ela possa contar segredos, que ela possa planejar junto, que ela possa compartilhar os seus sonhos e que ela sinta esperança de algo maior. Agora, quando o Marte cai no signo de Peixes, geralmente esse Marte leva para as pessoas uma necessidade de envolvimento com pessoas que vão pegar o seu ego e dissolver aquilo ali. Geralmente Marte em Peixes traz essa necessidade para a pessoa de se envolver com pessoas que vão deixar o mundo dela de pernas para o ar. Ou seja, tudo aquilo que ela acredita, tudo aquilo que ela é, de certa forma vai se perder no momento que ela se relacionar com a outra pessoa. O envolvimento na intimidade de Marte em Peixes é um envolvimento muito profundo, é um envolvimento de alma. Essas pessoas elas precisam se perder de alguma forma no relacionamento, se perder de si, perder o controle de si mesma, perder o controle dos seus atos, perder o controle dos seus pensamentos, se entregar de corpo e alma, falar, tome, me domine. Só que esse Marte dá para a pessoa também uma sensualidade incrível e uma necessidade muito grande de transformar aquele momento em um momento de uma entrega tão verdadeira que acaba não existindo pessoas ali se relacionando, e sim almas que estão ali naquele momento, naquela intimidade. Esse Marte também faz com que as pessoas atraiam para si pessoas que tenham uma ligação espiritual e não interesses materiais, ou que se apega a detalhes, ou que quer aquela relação mais cotidiana de dia a dia, mais mundana, não. Esse Marte em Peixes modifica tudo isso. Essa pessoa quer se relacionar com uma pessoa que realmente faça o seu mundo cair, que faça a sua realidade sumir, que no momento que ela está se envolvendo com aquela pessoa, ela esqueça o resto do mundo, esqueça até que existe. E simplesmente se entregue para o prazer, simplesmente se entregue para as carícias, para o amor, para aquele sentimento gostoso. E, geralmente as pessoas que têm Marte em Peixes, elas conseguem alcançar o ápice, elas conseguem chegar no orgasmo, às vezes sem a penetração, sem a necessidade do ato sexual tradicional. Às vezes só com toque, às vezes com alguns movimentos, às vezes somente deitado ali, abraçando a pessoa, elas conseguem alcançar o ápice e conseguem sentir um prazer imensurável. Geralmente as pessoas com Marte em Peixes conhecem, sabem trabalhar essa energia do sexo tântrico, né? Que é uma forma totalmente diferente de sentir prazer. Mas a relação das pessoas com Marte em Peixes é uma relação muito intensa, de entrega total, de dissolução do seu ego, de dissolução da sua identidade, de uma simbiose realmente muito intensa com a outra pessoa. Aquilo ali se torna uma coisa só e a pessoa se perde ali, a pessoa realmente se perde e se entrega total. E geralmente a relação, o ato sexual ali é muito prazeroso, muito mesmo. E quando a pessoa está numa idade astral mais avançada, com esse Marte em Peixes, essa relação ela se torna altamente espiritual. Mas pode ser também que as pessoas com Marte em Peixes se relacionem simplesmente pela necessidade e o vício de ter e sentir prazer. Se entregam, se perdem em si, mas necessitam ter prazer e somente isso. Focam no prazer. Então é importante lembrar também que Marte, que essa energia marciana nos signos, também depende do nível e da idade astral de cada um. E também de como as pessoas equilibram, de como estão os aspectos, se o Marte está retrógrado ou não, como que está esse Marte. Tudo isso depende do mapa como um todo, como eu sempre digo. Então é isso e nos vemos nos nossos próximos encontros astrológicos. Até lá. Tchau, tchau.